Uh, gente, então assim, tá? Primeiro, né, boa noite, né? Seja bem-vinda, Eliane. Aqui nós temos todos da pedagogia, tá? Então, mas o que precisar aí, a gente está discutindo bastante, tá? Sobre a questão de avaliação nesse primeiro momento, porque a disciplina ela trabalha com gestão de processos avaliativos, tá? Então, a gente está discutindo, né? Eu até vou ampliar o prazo do TDE, tá, Eliane? Porque também nós temos o Iago também, que é um outro aluno que está entrando agora também, então eu vou ampliar até semana que vem, até para te colocar a par, dar uma olhada nas discussões, tá? Para te ambientar bem. E depois também tem um link do grupo, não sei se tu viu no aula ali de WhatsApp, né? Que também a gente tem um grupo no WhatsApp para ajuda, para suporte, para uma dificuldade, não vou conseguir entrar, né? Tá? Então a gente tem também o grupo de suporte. Boa noite, Vitória. Estamos bem, Vitória, estamos bem, com frio. Então, a gente está nesse início assim da disciplina, né? Como se fala em gestão de processos avaliativos, fazendo uma sondagem inicial da dificuldade de avaliar, né? E aí muitos, né, colocaram que existe essa dificuldade em avaliar, né? E eu me coloco nesse grupo porque é muito difícil a gente avaliar outra pessoa, né? Mas eu estou colocando fortemente a questão de que a avaliação ela está totalmente linkada a um planejamento, né? Seja na área da pedagogia, seja na área da licenciatura em psico, né? Em psicologia, mas chega um ponto que tu tem que avaliar. Mas para te conseguir avaliar, tu tem que ter um planejamento. Esse planejamento ele tem que estar organizado com aquele conteúdo que tu planeja para a tua aula, enfim, é uma série de elementos. Também se levantou a questão de avaliar somente por uma prova, né? Muitos colocaram, né? E sim, a gente não avalia somente por uma prova. A prova ela é um instrumento, né? E mesmo essa prova ela pode ser feita de várias maneiras, com consulta, né? Em grupos, em duplas, enfim, tá? É uma infinidade de possibilidades que a gente tem. E dentre essa questão da avaliação, a gente tem fortemente as teorias, né? 3 vertentes: o behaviorismo, né? O humanismo, né? E o cognitivismo, né? Então a gente tem essas 3 linhas. Hoje a gente vai discutir a questão do behaviorismo, tá? E entender o que isso impactou, né? Para nós enquanto professores, enquanto mediadores do processo de aprendizagem, tá? Eu vou apresentar minha tela agora, e aí a gente vai trocando uma ideia agora a partir do behaviorismo, tá? Como, né, semana passada eu tinha dito, dei uma estudada, dei uma lida sobre behaviorismo, não sei se alguém fez isso, teve tempo de fazer, né? Mas se passar o olho, né, sobre a questão do behaviorismo, assim, para entender. Mas igual hoje eu vou trabalhar desde o início a questão do behaviorismo, tá? Nem me lembrei, esqueci totalmente. Agora que você falou que eu lembrei. Tá bom, não tem Eu também problema. esqueci. Prof, eu Oi. dei uma lida, mas eu tentei ler mais voltado pro lado gestão, que tem uma parte do BR dessa coisa aí, que fala mais da gestão de processos. E aí eu tentei dar uma lida nessa e apareceu bastante Skinner e amigos ali, que E amigos? a gente já tinha ouvido falar em outras disciplinas, né? Sim, sim. Onde tu passou, com certeza, falou sobre o Watson, né? O Pavlov. Então, A Márcia falou mas uma vez em uma aula que a gente estudou com ela, alguma coisa, a gente apresentou uns trabalhos a respeito. Só que essa semana passou tão rápido, eu tava procurando que cadeira que era hoje, tava achando que era terça, hoje já é quarta, tava toda Ela perdida. falou alguma coisa da comunicação linguística, né? Tá, não, tá linkado, porque são 3, é uma das vertentes, assim, que dá base, assim, principalmente para a questão do ensino e aprendizagem. Então, assim, o que eu vou fazer hoje, tá?
de uma forma bem calma, eu vou contextualizar, falar um pouquinho da origem, né? Para a gente chegar ali até o nosso ponto de discussão, que é a avaliação, tá? Então, assim, a questão do behaviorismo, né? Ela tem aqueles que amam e tem aqueles que odeiam, né? Então, ela é uma relação de ódio e amor, né? Então, isso é bem interessante a gente deixar frisado. Mas para nós, enquanto profissionais, a gente tem que conhecer, né? A gente não tem como dizer, eu não quero saber do behaviorismo, até porque muitos de vocês já usam ou de repente vão utilizar em sala de aula sem saber que estão trabalhando. Então vamos contextualizar, né? Porque realmente, Marília, a gente cita uma disciplina hoje, principalmente linguística, a Márcia deve ter colocado, porque a gente tem a questão da repetição, né? Do estímulo, da resposta. Então a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre, tá? Então, assim, as origens, tá? O behaviorismo, né? No inglês, behavior, né? Significa conduta, tá? Comportamento. Então, o behaviorismo, ele é muito linkado à questão de comportamento, né? A questão do estudo do comportamento. Ora, eu não posso dizer que o estudo do comportamento, né? Excluída. Não, até porque a gente discute a questão de comportamento todos os dias, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, tá? O behaviorismo, ele está linkado à questão de comportamento, porque ele surge, né, nessa questão, né, de entender o comportamento humano, né? Então, na verdade, tudo surge, né, nas teorias de educação, observando o comportamento. Tá? Um exemplo bem clássico, tá? Com certeza, quando vai se fazer uma reunião para discutir como é que está uma turma, como é que estão esses alunos, eu discuto o comportamento das pessoas. Eu discuto como é que é a conduta dessas pessoas, né? Então, isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Essa questão, por exemplo, do comportamento, tá? Então, deixa eu só pedir um favor. Ô, Andréia, tu consegue mandar o link dessa aula para o Iago, para mim? Eu não sei se ele está com acesso na aula. Vou entrar ali e vou mandar para ele, peraí. Tá. Então, é uma questão, assim, tá? Que a gente tem que deixar bem claro a partir de agora. Vocês têm que conhecer o behaviorismo, tá? Então, é bem importante que a gente conheça, né? O que é, e até para vocês entenderem que em determinadas situações a gente precisa conhecer para entender o comportamento de um aluno. Por exemplo, a gente sempre tem aquela, mas aquele nunca presta atenção, aquele não para em aula, ou então aquele fala demais, ou então aquele é muito quieto, né? A gente está sempre analisando o comportamento do outro. Então, e não é diferente na educação, mas seja ela qual linha for, né? Então, e aí, essa questão do behaviorismo é um conceito bem generalizado, tá? Então, aborda, assim, né, engloba, né, as teorias sobre o comportamento dentro da psicologia, tá? E a psicologia, ela vem muito forte para dentro da educação, tá? Principalmente ali no boom dos anos 90, a psicologia vem muito forte para dentro porque a gente começa a ter muita influência, né, das famílias, dos alunos, né, dependendo da situação que esse aluno vive, né, então, sabe, isso é uma situação que a gente tem que começar a entender, né, o behaviorismo é Skinner não presta. Não, só um pouquinho, né, então a gente tem, né, que entender, né, essa questão, né, dessa origem. Então ele surge para entender e para discutir as questões de comportamento. Aí a gente vai ver como é que é esse surgimento, né, o Skinner, né, que volta e meia surge, né, nas discussões sobre educação. Então, assim, mas ele é dividido em ramos, tá? A gente vai ver os dois principais dentro do behaviorismo, tá? Que é o behaviorismo metodológico
e o behaviorismo radical, tá? Então, a gente vai ver os dois lados, assim, para fazer um contraponto, né? O né? A questão de ser behaviorismo, né? Eu tenho Skinner, que trabalha muito fortemente com a questão da repetição, e que eu vou aprender por repetição e tudo mais, e eu tenho um outro que vai defender a linha de que eu aprendo com meio, não é por repetição, né? E isso agora eu vou deixar bem claro aqui no que segue. Então, se perguntar para vocês qual é a divisão do behaviorismo, é bom anotar. O behaviorismo é dividido em behaviorismo metodológico e behaviorismo radical, tá? Mas como assim, tá? Um vai tratar especificamente de Skinner e o outro vai tratar de Watson e Pavlov. Então, por isso que a gente, né, behaviorismo radical, Skinner, tá? E behaviorismo metodológico eu posso linkar ao Watson, mas eu trago os dois aqui mostrando quem são, o que fizeram para vocês, tá? Então aqui, eu tenho um esquema, né, que eu trouxe aqui e tá na apresentação para vocês no aula, para a gente entender um pouquinho. Quando vocês clicarem nesse link aqui, tá? Vai ir para aquilo que a gente chama, que a gente desmonta um pouquinho a questão do behaviorismo, tá? Então, assim, ele surge, né, para estudar o comportamento, tá? Vai surgir fortemente para estudar o comportamento. Aí, ele vai se dividir em duas vertentes que estão aqui, né? O condicionamento clássico, né, ou pavloviano, que é do Pavlov, do Watson, e o condicionamento de operação, tá? Ou condicionamento operante de Skinner, tá? E aí depois a gente vai voltar aqui nessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho de Skinner e Watson, para a gente depois, eu vou parar um pouquinho a apresentação para a gente discutir um pouquinho sobre, né, quem na verdade, assim, são esses caras que ramificam, né, toda essa questão. Então, por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho de Skinner, tá? Que eu vou começar pelo cara que é mais, né, detonado dentro da linha. Então, ele foi um psicólogo norte-americano, né, seguidor do behaviorismo de Watson, só para vocês entenderem, né, o Watson veio primeiro que Skinner, só que Skinner se destacou mais, tá? Na década de 40, ele criou o behaviorismo radical, né, com uma proposta bem filosófica sobre o comportamento humano, né? Então, ele nasceu nos Estados Unidos, né, era filho de advogado e de uma dona de casa, e desde cedo despertou interesse sobre o comportamento dos animais. Então, Skinner estudou o comportamento dos animais, ele fez experiência com animais e depois chegou a fazer alguma coisa com humanos, tá? Então, ele é, né, um psicólogo, tá? Mas ele estudou fortemente o comportamento dos animais para relacionar com o comportamento humano. Tá? Então, esse é o Skinner, né? E morreu aos 86 anos, né? Morreu em 1990. Então, a gente diz que Skinner é contemporâneo, tá? Aí, nós vamos ter aqui, por exemplo, Watson, tá? Ele, né, ele é antecessor, ele nasceu antes do Skinner, né? E ele lançou as bases da teoria do behaviorismo metodológico e tinha por objetivo o estudo do comportamento, seja humano ou animal, tá? Então, são as duas vertentes que a gente vai estudar mais. Eu vou parar um pouquinho de apresentar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, olha só. Quem é que lembra, né, da sua alfabetização e se lembra, né, que aprendeu por repetição? Quem é que consegue me trazer um exemplo de repetição quando estava aprendendo a ler e escrever? Eu aprendi por repetição. Tá, tu aprendeu, Eu aprendi isso, porque todo dia, eu nunca esqueço, todo dia a professora, ela pegava nossos cadernos, ela preenchia com o alfabeto todos os dias, e todos os dias a gente tinha que chegar em casa e preencher a mesma linha, com as mesmas letras do alfabeto todos os dias para a gente aprender o alfabeto. Isso foi algo que marcou muito, porque aquilo ficou repetitivo, mas era o que a gente tinha que fazer todos os dias em aula. Né? Ela tinha o trabalho de escrever
à mão para todos os alunos e a gente entregar, trazer para casa. Então, todo dia a aula era aquilo e o tema era aquilo, né? Da repetição, de escrever em linha e copiar todo o alfabeto. Quando errava, e quando errava uma palavra, tinha que encher 3 linhas aquela mesma palavra. Verdade. Tá, então tu tinha uma punição. Eu me lembro do ditado que se a gente errasse, eu acredito que seja isso que a Dani tá falando, se a gente errasse a palavra, tinha que escrever isso, mas eu me lembro que no início, eu me lembro que a gente fazia o alfabeto, e aí quando a gente foi pro primeiro ano, eu me lembro que eu já sabia o babu, né, aquelas coisas, e eu me lembro que a gente tinha que fazer toda a aula antes de iniciar. O com B, a família do B, a família do C, a família do D, toda a aula era a mesma coisa. Eu lembro assim que eu não aguentava mais aquilo ali, era direto a mesma coisa sempre. Ah, beleza. Amanda? Também entra nessa questão que as gurias falaram. Na época, quando eu tava no jardim, ali no pré, Deus livre, tinha uns, não sei se vocês eram da época dos carimbinhos, mas as professoras botavam uns carimbinhos de uns desenhos muito doido no caderno, e a gente tinha que fazer pra gente aprender a questão de quando pegar o lápis, sabe? Então elas botavam uns carimbinhos no caderno e a gente tinha que fazer, era tipo umas letras E, um monte de coisa. Só que uma coisa que me chamou a atenção, que me marcou, é que quando ela pedia pra gente fazer as letras, tinha que ser do jeito que ela falava. Tipo, eu tinha um problema com a letra A, escrever ela minúscula. Ela dizia assim, ó, faz a perninha, sobe, desce, puxa a perninha. Eu não conseguia. Eu fazia uma bolinha e fazia 2 perninhas de cada lado. E ela chamou meu pai e minha mãe na escola, porque eu não conseguia fazer a letra A do jeito que ela ensinou. Eu fazia de outro jeito, mas fazia. Tá, Eu beleza. passei pela mesma coisa. Eu passei pela mesma coisa nas letras emendadas. Eu não conseguia fazer... Bom, meu B até hoje, né, é defeituoso. Eu não consigo fazer aquela voltinha que todo mundo faz, perfeito. Eu não consigo, eu tenho um problema muito grande com esse negócio de letra cursiva. Problema muito sério, eu misturo tudo também. Isso daí é um trauma. Outra coisa era a tabuada, né, gente? A tabuada tinha que decorar e ir lá na frente e falar, exposto pelos colegas, né? Se tu errasse a tabuada, tu teria que escrever tantas vezes a tabuada. Era decorada, tinha que falar em voz alta. E a cartilha de coisas que a gente não conhecia. Lá vinha uma foca, tu nunca viu uma foca na tua vida, era o F de foca. Podia ser faca, que era uma coisa mais que tu conhecesse, mas não, era uma foca. Aí lá no H eles colocavam um helicóptero. A gente nunca viu um helicóptero ali. A gente até via lá no céu, ficava imaginando, mas muito pouco, né? Então, era coisas nada a ver com a nossa realidade, que tu tinha que fazer aquela cartilha maldita, fazer as letras, todo dia era a mesma coisa. A letrinha A, vamos fazer 2 linhas da letrinha A, que é o A de abóbora. Tu não tem, geralmente, uma abóbora na tua casa todo dia ali, pelo menos. Eu não tinha abóbora na minha casa, assim, pra ver aquela abóbora, coisa ali. Lá o B, de uma coisa que tu não tinha nada a ver também. Colocava uma bruxa lá, por exemplo. Não tinha nada a ver com a tua realidade, né? Coisas que não tinha, não era contado uma história pra te mostrar, não era feito nada vinculado, nada amarrado. Simplesmente colocava aquilo dali, tu tinha que fazer 2 linhas de um exercício super chato. Depois vinha um ditado com um monte de palavras que tu não conhecia com aquela letra. Era só atividades chatas pra caramba que nem a própria professora aguentava. E os exemplos eram sempre os mesmos. Nunca eles mudavam. Se era B de bola, era B de bola pro resto do ano. Não tinha outra coisa com B. Era só bola. E assim, ó, só cuidem pra não falar tão rápido, vocês vão matar minhas intérpretes, cara. Então, assim, ó, né? Coitada das minhas gurias ali, ó, tá louco, tá? Desculpa, gurias. Mas, assim, olha quantas coisas vocês colocaram, né? Punição, estímulo. A Pamela falou sobre a letra cursiva, a letra emendada, né? A Andrea falou sobre tabuada, né? Fala, Dani. Ô, Sor, e que nem esse método que é utilizado muito, assim, tipo, eu tenho medo de quando entrar numa sala de aula, de a gente fazer essas mesmas coisas, assim, por causa que é uma coisa tão natural no nosso dia a dia, repetir as palavras e coisas. Tá. Oi, Pamela.
É uma coisa muito engraçada, né? Porque eu não faço do jeito que me ensinaram, mas eu ainda uso o Baba Bobu. Só que o que acontece? Aquilo que a Andrea falou de coisas do cotidiano, né? Eu sempre trago coisas do cotidiano. Por exemplo, eu pergunto para eles: tem alguma coisa em casa com B? Né? Trago marcas também de comidas, nomes de comidas que eles gostam, né? Coisas assim, para eles ter uma fixação diferente. Mas eu vou te dizer que o B mais o A que dá Bá, o B mais o E que dá B, eu uso porque foi o que eu consegui para alfabetizar eles, principalmente nesse momento que eles estão à distância, né? Porque eles vêm aqui 2 horas na semana, entende? Então eu não tem como. Tá. Então foi desse jeito e eu consegui. Né? Mas, claro, bem diferente do que se fazia antes, gritando e batendo e repetindo 10 mil vezes a mesma coisa. Não, com calma, com tranquilidade, né? E vamos para frente, né? Porque não adianta. Eu sei quem levantou a pensa foi a Andréia ou a Marília? Aí deixa eu falar. Tá, Ô, te batendo para falar. Se não me esqueço, referente ao que a Pamela disse do Babebi Bobu, tá? A gente já viu que usar o tradicional não é errado, mas tem que usar métodos para isso, né? Nem a questão do livro que a gente falou durante a semana toda. Não é errado usar o livro, desde que tu use ele de forma correta. Eu ensinei a família silábica, como se diz, para a Luísa, através do Babebi Bobu, Mamemi Momu, e ela aprendeu super rápido. Então, eu acho que o que vale é ver o modo que o aluno vai compreender. Se ficar bom para o aluno, é só o professor adaptar. Sei quem é que está agora na... Depois eu vou fazer um comentário de todos, tá? André? É exatamente isso que a Marília colocou, que eu ia colocar. Eu acredito o seguinte, que a gente deve utilizar em conjunto. São várias metodologias que a gente precisa buscar. Porque tudo que tem do tradicional, a gente precisa, de certa forma, resgatar o que é necessário. Nesse caso mesmo, a gente precisa ver. Bom, a gente vai passar aquilo dali. Só não pode ser só aquilo dali, que nem era antes. A gente pega aquilo dali, utiliza, como a Marília utilizou e colocou, mas não entendeu daquela forma ali, tu aprofunda com outras formas e também acrescenta o visual de coisas atuais, como a Pamela colocou, do dia a dia, e também, eu tô tentando falar devagar, tá? Tô tentando. E também coloca junto outras coisas que chamem a atenção da criatividade, com o lúdico, junto com outras coisas que possa ser útil. Tudo que no tradicional teve, deu certo, sim. Porém, esse negócio de punição, isso a gente já viu que afasta os alunos. A gente precisa tirar isso. Não deu certo com alguma coisa ali, a gente vai incrementar com outras metodologias diferenciadas, com o lúdico, com o visual. A gente vai buscar formas diferenciadas, não vai ficar insistindo em repetições. Vai utilizar em casos e casos, mas também vai ter fases que eles vão precisar, sim. Eu acredito que sim. É uma mistura. A gente não fica sem o tradicional totalmente. Tá, assim, ó. Antes eu... Ô, Dani, tu quer falar ou é daquela hora? Não, assim, eu ia falar, mas agora eu esqueci, Sora. Tá, daqui a pouco que vem pode levantar a mão, tá? Depois eu vou comentar o que a Vitória colocou. Olha só. Muito cuidado aqui, por exemplo, na questão, a gente não vai entrar no mérito, a gente não está entrando no método de teoria tradicional. A gente está discutindo o behaviorismo. E claro que não tem como a gente não lembrar, né, dessas coisas, né? Mas, por exemplo, tá? Fazendo uma análise de tudo que vocês falaram, né? Da questão de se eu errava, né? Eu tinha que escrever tantas vezes, né? Então já me condicionava que eu não podia errar. E que se eu errasse, eu ia ter uma punição, correto? Eu ia ser punido. Tá? O método de alfabetização, ou o método, até daqui um pouco, que um psicólogo vai usar para fazer determinada intervenção lá, pode se dar por repetição.
E a gente aprende algumas coisas por repetição e a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente liga o computador, é por repetição que a gente aprende a maioria das coisas que são automáticas, né? Dirigir, né? Dirigir, a gente aprende, na maioria das vezes, por repetição. Então, assim, o que acontece? Eu vou em certo, né? Música, exatamente. Música também é por repetição, né? Eu tenho músicas em inglês que eu canto que eu não sei nem o significado, né? Então, tem toda essa questão, assim. E a Vitória colocou ali alguma coisa que dá para a gente analisar bem isso, tá? Por exemplo, assim, que a professora, na verdade, né, pode ajudar a entender o alfabeto. Né? E eu imagino o quanto é difícil tu ser alfabetizado, principalmente em Libras, né? Porque tu tá com alguém que, com certeza, na maioria das vezes é ouvinte, né? Que não é surdo, e tá ensinando um surdo, né? Alfabetizando um surdo. Aí vocês imaginam, né? Como esse envolvimento, assim, é complicado. Então, assim, e tu imagina, como ela colocou ali, né? Imagina não entender amigos, família, né? E usar palavras erradas para se comunicar, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês, assim, não está errado em tu recorrer a um método tradicional para ensinar, mas o que acontece? Se hoje um aluno, né, isso eu estou falando que não acontece mesmo sabendo que acontece, tá? Eu sei que acontece. O aluno errou, ele não tem a punição tão severa quanto vocês tinham e quanto os outros tinham lá atrás. Se vocês perguntar para as pessoas o que é palmatória, isso aconteceu na educação, a gente tem livros escritos com isso. Tu errava ou tu fazia alguma coisa errada, era palmatória. A régua na mão, era uma punição. Por quê? Se usava muito forte a teoria de Skinner, né? Se eu punisse, ele não ia errar. Ou então, né, o carimbinho. O carimbinho é estímulo. A Amanda acertou, a Amanda foi lá, ganhou o carimbinho. O que a Amanda vai querer outra vez na atividade? Acertar de novo para quê? Para ganhar o carimbinho. Então a gente acaba... Pode falar, Marília. Isso para alguns é... Como é que tu falou a palavra agora? Tu diz estímulo? É estímulo. E para outros é decepção. Acaba que eu não ganhar o carimbinho, me frustra e eu não consigo realizar depois. Sim, aí tu tá tendo um estímulo negativo, tu entendeu? Aí nós temos estímulo positivo e estímulo negativo. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, que a gente tem sim a questão da repetição e o que Skinner fez, tá? Primeiro, o Watson, tá? Ele analisava o comportamento das pessoas, né? Ele analisava que cada vez, por exemplo, que eu dava colocava um carimbinho na atividade, estimulava os outros a tentarem acertar para ganhar o carimbo, né? E aqueles que não ganhavam o carimbo iam se condicionar a buscar o carimbo. Então a gente tem essa questão do condicionamento. E aí a Andrea já falou, né, a questão, por exemplo, dos ratos, né, dos ratinhos e tudo mais de Skinner. Mas é isso, né? O ratinho ia lá e tomava choque, até daqui um pouco que ele não ia mais. Mas chegou num determinado ponto que um ratinho, por exemplo, foi lá, tomou choque e mesmo assim buscou o alimento. Tá? Então, o que ele entendeu, né? Que nem sempre eu vou conseguir condicionar o animal, a pessoa, a sempre fazer da mesma forma, até que algumas necessidades precisam ser satisfeitas. A fome, por exemplo, né? Então, levou o ratinho a tomar o choque e, mesmo assim, ele buscar o alimento, né? Então, isso é o que principalmente Skinner e Watson estudaram, né? Estudaram um comportamento mais animal e o outro a questão do humano, e é o que a gente... e é bacana a gente fazer essa relação com a sala de aula, tá? Com a sala de aula nessa questão. Eu não posso dizer que o meu aluno não aprende por repetição.
eu posso dizer que ele tem uma aprendizagem mais mecânica, eu posso dizer que ele não tem uma aprendizagem, vamos dizer assim, satisfatória, uma aprendizagem mais gostosa. Mas eu não posso dizer que por repetição ele não aprende. Quando eu alfabetizo os meus alunos, né, usando o Ba, Bebi, Babu, e às vezes eu tenho que recorrer a esse método, eu estou usando a repetição e o meu aluno, mesmo assim, ele está se alfabetizando. Todos vocês se alfabetizaram por repetição. Menos lúdico, né, senhor? Menos lúdico, mas daqui a pouco até o por repetição tu usa recurso lúdico, né? Mas o que eu quero dizer? Hoje a gente tem uma leva maiores, que eu não preciso ensinar estritamente por repetição, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar no nicho da inclusão, tá? Para os autistas, eu uso muito Skinner. Né? Para a questão da rotina, né? Sabe? Então, assim, tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade de organização, de rotina, de repetir todos os dias no mesmo lugar da classe. E isso não é não são para todos, tá, gente? A gente não vai entrar nesse mérito, mas Skinner é muito utilizado nas questões, por exemplo, de inclusão, né? Mas foi importante porque foi um divisor de águas, né, para a psicologia e para a aprendizagem. A gente vai entender um pouquinho mais, assim, essa divisão e tudo do behaviorismo agora aqui, tá? Prof, eu tô vendo uns artigos aqui sobre isso, e daí tem aqui do estímulo, falando sobre o estímulo. Aí tem um que é bem interessante da criança, o comportamento de chorar, em consequência ela ganha um sorvete, então ela aprendeu que aumentando a probabilidade de choro, ela vai ganhar mais. Mas isso a gente vê com os bebês. Se tu observar, por que os bebês choram? Porque eles sabem que tu vai lá atender. Nos bebês eu não acredito muito, mas maiorzinhos já. Mas, por exemplo, assim, né? O que vai um ponto que o bebê entende que chorando ele vai ganhar mamar, tá? Então ele demora um pouquinho, mas daqui a um pouco ele compreende, porque cada vez que ele chora, por exemplo, a mãe vai até ele, ou quem está cuidando vai até ele. Então ele entende que o choro, né, é uma forma de comunicação, né? E ele entende que quanto mais ele chora, mais ele vai ser atendido, né? E, infelizmente, né, principalmente, né, Watson e Skinner fizeram isso, deixavam as crianças chorar até elas, né, pararem de chorar. Teve um que usou o filho de cobaia, né? Não teve? Mas aí foi o Piaget, aí já foi Piaget que usava os filhos, né, de cobaia, que daí a gente entra numa outra teoria, né. Mas, por exemplo, olha só, tá? Se a gente falar, por exemplo, do behaviorismo radical, tá? Eu vou ler esse trechinho e depois eu discuto com vocês. Para muitos autores, é considerado o principal conceito do behaviorismo, desenvolvido por Skinner, o condicionamento operante, tá? O que ele procura explicar? Os comportamentos aprendidos durante a ontogenia do organismo, ou seja, no desenvolvimento, tá? De acordo com a ontogenia, né? É quando a gente vai se desenvolvendo, o organismo vai se desenvolvendo, enfim. A principal diferença entre condicionamento respondente, né, que é o clássico, e o operante, é que esse operante que Skinner fala é que ele pressupõe um ser ativo em relação ao ambiente do qual participa. De maneira bem simples, no comportamento operante de Skinner, o mesmo é condicionado não por reflexo entre estímulo e resposta, mas sim pela probabilidade de um estímulo se seguir a resposta condicionada. Ou seja, toda vez que a Marília acertar, a Marília vai ganhar o carimbo. Tá? Então, aí o que a Marília vai ficar condicionada? Eu tenho que acertar. Senão eu não vou ganhar o carimbo, né? E isso é condicionar uma pessoa, né? Agora, se eu, por exemplo, tenho uma variação diferente, vou fazer com a Marília uma experiência, por exemplo. Ela acertou tudo, eu dei um carimbo. Depois ela acertou tudo, eu não dei nada. Só ok, beleza. Depois ela acertou tudo, eu dei uma balinha para ela. Se eu ir variando isso, eu não vou condicionar a Marília. Ela sabe que quando ela acertar vai ser algo bom, mas que nem sempre ela vai ganhar o carimbo. Tá?
Então, isso são estratégias que a gente pode usar em sala de aula, né? Para a gente também ter essa variedade, né? Não que eu não tenha que estimular a Marília a acertar, pelo contrário, mas eu não posso estimular ela que sempre ela vai ganhar um carimbo. Por quê? Daqui um pouco, né? A Marília vai errar. E a Marília não vai ganhar um carimbo. E aí ela pode cair num caminho de frustração, sabe? Então, é bem por essa linha, assim, que a gente entende. Então, o que é o behaviorismo radical? Skinner, eu condiciono a pessoa sempre com aquela questão do estímulo e resposta, tá? Então, isso é Skinner. É porque, né, Sor, não pode acostumar, né, que é uma coisa que tu vai fazer algo e tu vai ganhar algo em troca, né? Tu precisa ir formando para entender que nem sempre que tu fizer algo bom, tu vai ganhar algo em troca, né? Exatamente. É bem por aí, né? Mas isso, né, até se chegar a isso, as experiências foram feitas. Aí a gente tem o contraponto, tá? Que é onde entra o Watson, tá? Que é o behaviorismo metodológico, que daí, pode ver, lá eu estou com comportamento operante, e aqui eu estou com respondente. O que o Watson defendia, tá? Que é a concepção funcionalista do comportamento, né? Afirmando que este deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio, as coisas podem variar. Lembra lá do exemplo que eu dei da Marília, uma hora a balinha, uma hora o carimbo, uma hora o certinho, tá? Para ele, o meio era um fator de extrema importância para a construção e desenvolvimento do indivíduo. Então, o que ele acreditava? Né, que ele trouxe para dentro, né, do behaviorismo, né, que o meio influencia, né, no indivíduo, tá? E ele acreditava que todo comportamento era a consequência do meio em que o organismo participava, tá? Dessa forma, o comportamento é entendido como a interação entre o indivíduo e o ambiente, ou seja, é a unidade básica, né, de descrição. É o ponto de partida para a abordagem comportamental. Depois é que veio Skinner, tá? Que percebe o organismo como produto e produtor dessas interações. Então, o Watson trouxe que, sim, né, eu tinha alguns condicionantes, eu era condicionado a algo, mas o meio poderia me transformar, tá? Então, o meio me transformaria. Vamos pegar a experiência dos ratinhos de Skinner, né? Skinner dizia que, né, o rato ia tomar choque, ele nunca ia no alimento porque ele sempre tomava choque. O que o Watson já entendia? Que se eu tivesse mais de um rato, daqui um pouco um tomaria choque e o outro buscaria o alimento. Tá? Então, ele entendia que eu podia entender esse meio. Tá? Ele compreendia. Skinner dizia que não, no momento que um rato tomasse choque, os outros não iriam porque eles estavam condicionados ao choque do rato, né? Então, assim, ó, eles estudam o comportamento fortemente. E por que a gente rebate tanto Skinner na aprendizagem? Porque a gente é contra, né, a questão de sempre repetir a mesma coisa. É aí que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, a Pamela falou na alfabetização do Babebi-Babu. Então, a Pamela vai só alfabetizar pelo Babebi-Babu com todos os alunos, todo ano, todo mês, isso e aquilo? Não. Ela usou o Babebi-Babu, com uma turma deu certo, com alguns alunos dessa turma deu certo, e com outros não, né? Então, para vocês gravarem, assim, essa divisão, eu tenho o behaviorismo radical, que é linkado a Skinner, que é seguir a resposta condicionada, tá? Eu sou condicionado àquilo, não vou mudar de opinião, tá? Então, isso é o radical. O behaviorismo metodológico. Eu tenho o Watson, que é o precursor, e ele diz que eu tenho interação com o meio. Então, eu posso mudar as condições de acordo com o meio, de acordo com o meu ambiente, tá? Então, essa é a divisão do behaviorismo para a gente entender. Linkado com a teoria tradicional? Não posso ser que linkado, mas que a teoria tradicional de educação usava muito Skinner. Isso sim. Por isso que vocês lembram, e a gente sempre volta, Skinner, né? Então, tem essa questão, né? E às vezes, dentro da psicologia, né? E aí é um ramo que eu não domino, mas pelas conversas e teorias,
às vezes tem que se usar Skinner para um determinado trauma, né? Para te dizer, ó, chega de entrar nessa relação, chega de fazer tal coisa, porque tu vai de novo sofrer aquilo que tu sofreu várias vezes. Então, por isso que é uma teoria, né, que ela está aí, tá? E aí, gente, né? Aí aqui tem depois para vocês olharem, tá? Eu coloquei aqui só um resumo, né? A biografia do Skinner, como eu já citei para vocês, tá? E do Watson, tá? E aí a gente, dentro dessa questão, surgem algumas abordagens de aprendizagem. Dentre elas, os mapas mentais, como uma ferramenta. Quando a Marília foi alfabetizada, ela não tinha os mapas mentais. Ela ou era textos, escrevia textos e respondia questionários. Tá? Ok. Tá? Então, a gente vai trazer possibilidades, tá? Já é uma ferramenta dentro da gestão de processos avaliativos. O mapa mental, ele é uma realidade. Ele é um instrumento de avaliação. Ele é um instrumento nada tradicional, isso é interessante, que possibilita aquele aluno que não é linear, que não escreve, fazer esquemas e apresentar a sua ideia de uma forma mais dinâmica. Tá? E o Thaleson, né, colocou, daqui a pouco a pessoa até esquece do porquê está... Exatamente, Thaleson, né, voltando lá na questão. Tu esquece, né, o real sentido de estar fazendo aquilo, de estar acertando, que daqui a pouco era aprender determinado conteúdo, entender, ter conhecimento de algo. Daqui a pouco a Eliane está fazendo só para ganhar o carimbo. Tá? Então ela já está esquecendo do processo de ensino-aprendizagem porque ela está condicionada. Não, eu tenho que ter o carimbo para chegar em casa e mostrar para alguém. E ela entende a questão do processo. Né? Sim, Vitória. É muito difícil, né? Por que as mães, principalmente, eu vou falar mães, porque na sua maior parte é quem cuida dos bebês, né? Na sua idade de nascimento, né? É muito difícil porque ele não sabe dizer o que ele quer, o que ele está sentindo, né? Então, por isso que as mães ficam tão cansadas, né? Porque elas tentam, será que é cólica? Será que está com fome, né? Então, assim, é muito difícil tu entender, né? Porque não existe uma comunicação, e sim uma reação, né? Esperando uma resposta, né? Então, assim... Prof, oi? E quando a gente age já num impulso, assim, a gente pode dizer que é no reflexo? Tipo, o bebê tá chorando e tu sabe que já vai lá direto, já dá mamadeira, ou já vai lá e já troca, já sabe o que é. Isso tem alguma nomenclatura? Não tem uma nomenclatura. É que, na verdade, um dos indivíduos, que no caso é a mãe, já entendeu que determinado comportamento, né, determinado choro, determinado gesto, significa aquilo, mesmo que no automático, tá? A gente não percebe que entendeu, né? É que nem quando a gente sabe como uma pessoa está só na fisionomia dela, né? Ou só no Também está no automático, no repetitivo. Eu li aqui sobre as respostas condicionadas, que é independente da nossa vontade. Aí vocês falando sobre os bebês me remeteu a isso, de que fosse já uma coisa consequente, a gente já vai lá e já faz. Porque o que tem até? Tem textos assim que trabalham essa questão, né? Que às vezes o bebê chora, que está com alguma dor, mas ele também está com fome. E quando eu, né, sacio uma das vontades, que é a fome, ele acaba esquecendo aquela dor temporariamente. Então, tem bastante relação enquanto a isso, né? Então, essas questões que às vezes, né, esses dias eu estava assistindo uma reportagem e estava falando sobre a fome, né? E aí atendem as comunidades carentes e levam cestas básicas e fazem sopão e tudo mais, mas eles também notaram que mesmo esse pessoal estando alimentado, alguns ainda estavam tristes, né? Então existiam outros problemas que não a fome, tinha dor,
tinha falta, né, de roupa, frio, né, tem outros estímulos. Por que a gente fala no atendimento multidisciplinar hoje, né? Para a gente tentar contemplar todas as necessidades que as pessoas precisam, né? Oi, alguém levantou a mão? Ô, prof, Oi. só nessa questão do choro, assim, do bebê, que acho que precisa ser bem observado, porque, na verdade, a única comunicação do bebê, né, é o choro. Então, automaticamente a gente vai, que é justamente para identificar. A gente, na verdade, quem convive com a criança sabe até que ponto se o choro é uma birra, né, ou o choro é fome ou é fralda. Às vezes é uma dor que a criança não sabe se comunicar ainda, ela não sabe dizer onde ela está doendo. Então, a gente é muito automático no choro, porque o choro identifica algo. É a única comunicação que a criança tem, né? Então, eu não sei até que ponto, assim, na faixa bebê, o choro, né, do bebê, ele está relacionado a isso. Já que bem colocado por ti, porque, assim, ó, ninguém gosta de chorar, tá? Vamos começar por aí. Ah, mas o choro de alegria. Não, isso é uma outra expressão de sentimento, tá? Isso é outra coisa. Mas, por exemplo, o choro, ele tem um motivo. Ah, mas o choro de birra, né? Tem que cuidar muito essa questão do choro de birra. Ah, quando ele tá maior, ele chora no mercado por alguma coisa. Mas está faltando mostrar para ele o entendimento que ele não pode comprar aquilo ou não podemos comprar aquilo. Então tem uma falta de trabalho ali que está provocando esse choro. E esse choro, ele é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque não existe a compreensão de que não pode se fazer aquilo. Então ele vai chorar porque para ele é uma coisa ruim, né? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar muito essa questão do choro, né? E sim, é a única forma de comunicação que ele tem e tem que ser atendido. Ai, vamos deixar ele chorar. Não se deixa, porque ali tu pode estar desencadeando vários traumas nessa criança que depois, lá quando adulto, quando vai fazer a terapia e tudo mais, tu entendeu. Então, assim, ó, nunca se deixa... Alguma coisa tem que ser realizada, tem que ser feita. Quando é bebê, é fome, é dor, é falta de alguém ali perto, tem vários elementos. Quando maior, ai, chora de birra. Não, tu não tem que chorar, tu tem que procurar fazer entender que não pode chorar e não vai ganhar toda vez que no mercado alguma coisa, toda vez que numa loja, né? Só para complementar antes. Pode Só um falar, comentário rapidinho, Jaque. Não é bem sobre o assunto, mas a questão dos bebês agora que estão voltando para a creche, né? Eu já trabalhei com bebês, sou apaixonada, amo, é o que eu quero. E digo assim para quem vai para essa área, quando eles chegarem na adaptação, com aquele choro, eu vi muitas colegas dizer, deixa no carrinho chorando, deixa no chiqueirinho chorando para acostumar. É horrível, a criança chega a ficar sem ar de tanto que chora. Ele tá, tipo, aprendendo a se separar de alguém. É a forma dele demonstrar aquilo ali, né? Então não deixem o bebê chorar nas escolinhas, por favor. Eu concordo e assino embaixo, sabe? Que nem a Vitória colocando, né? Se eu acho que o bebê tem sentimentos ruins, sim, Vitória, eu acho que sim, porque a não ser o choro de alegria, que é uma outra coisa que não entra aqui, se ele está chorando é uma necessidade que não está sendo atendida, né? Então... Eu já penso também, se fosse o meu, eu gostaria que deixasse chorando. A gente se coloca no lugar, né? Se fosse o meu, eu não deixaria chorando. É bem isso, acho que se todos pensar isso, né? Em relação ao choro, assim, quando eu entrei de estagiária, eu passei bastante sufoco, eu e o professor. Nossa, tinha um guri que era... Mas era assim, ó, porque também outra coisa que eu acho que a gente deve te cuidar, né? Não sei, eu não sou mãe, né? Mas assim, ó, a criança estava intertida lá brincando e aí a gente dizia, sai de fininho, né? Pra não ver. Aí ela não fazia assim, ela ia lá, tchau, meu filhinho. E aí dava beijo e abraço. Aí ele ficava com aquela insegurança, no meu ver, né? Mas não sei no sentido da mãe, o que ela imaginava, né? E aí ele não conseguia desgrudar dela, sabe? E
Sim, e outra coisa, né? Esse período de adaptação, a criança vai chorar porque ela está longe de quem é a referência dela, né? E tem que cuidar muito, porque são fases, né? Que a gente pode estar desencadeando algo que a gente não conhece, né? Por que hoje é uma obrigatoriedade, nem todas as escolinhas cumprem, tá? De ter um apoio psicológico. Tem que seja uma vez por semana a psicóloga avaliar esses bebês, avaliar o ambiente, tudo, porque a gente precisa desse atendimento multidisciplinar para entender essas questões, né? Então, por exemplo, o aluno que bate em todos os coleguinhas, né? Ele pode estar, com certeza, externando algum sentimento que acontece em casa, porque o normal não é todos estarem batendo em todo mundo. Então, a gente tem alguns casos que acontece isso. Então, assim, ó, ele pode estar, sim, repetindo aquilo que ele vê em casa, ou daqui um pouco, tentando mostrar, ei, tô aqui, ou estão fazendo alguma coisa comigo e eu vou bater para alguém me ver, entendeu? Então, a gente tem que cuidar. E aí que eu entro no caminho que eu digo para vocês, nós somos pedagogos, nós não somos psicólogos. E aí a gente tem que buscar os recursos que a gente tem. Orientação educacional na escola, buscar ajuda, chamar, porque a gente não pode tentar entender, dizer, mas ele é assim porque o pai é assim, não sei, a gente não sabe, né? Então é algo bem... A Cris levantou a mão? Isso. Assim como as gurias estavam falando a questão das escolinhas da creche, né? Eu já tive escolinhas que eu passei que tinha essa questão, né, de adaptação, a mãe fica... Algumas permitiam que a mãe ficasse lá na recepção, né, enquanto a criança estava sendo adaptada. Mas mesmo assim, elas queriam uma adaptação rápida, de 2, 3 dias, né, no máximo. E sempre dizia assim, se a mãe perguntar, foi tudo bem. Eu sempre tive, né, tem aquele jeitinho de honestidade, eu sempre falava para a mãe que chorava, porque ele sentiu falta, né. E eu acho assim, que escolas que ainda não aprenderam a dar esse espaço de entender que a criança chora numa adaptação, porque é tudo novo para ela. É tudo novo e novo para mim também, né? Porque tem mãe que chora no portão junto com o filho. Então Sim. É tudo novo, assim. E a escola tem que entender um pouco isso, né? É igual agora no retorno das aulas. Tem os alunos lá da escola que estão retornando, que é aqueles B1, B2, eles têm chorado, os coitadinhos. Essa semana eu peguei um que ele tá no 3º ano, mas ele ficou assim, a expressão do rosto dele era de medo, né? E todo mundo ali, todo mundo falando, e ele com aquele olhar de medo, porque mesmo ele conhecendo a escola, ele estando ali, Deus do B1, para ele era diferente voltar, né? Ele demonstrou um medo e faltava um pouco de entendimento, de entender que ele estava com medo, de vir entrar na sala. Todo mundo de máscara, todo mundo distante. Então, para eles tem isso agora, né? E mexeu muito com o psicológico deles. É bem isso, sabe? É que nem eu sempre falo, tá? O nosso produto de trabalho é humano, tá? Nós trabalhamos com humano, então a gente tem que ter um entendimento que ninguém é revoltado porque é revoltado, ninguém chora porque gosta de chorar. Então, assim, a gente tem que ter, primeiro, essa estrutura para a gente entender, né, que algo precisa ser feito, que a gente não vai dar conta de fazer tudo. Por isso que essa disciplina se chama Gestão de Processos Avaliativos, e a gente vai ver um leque de situações e de possibilidades de avaliar, né? E que, às vezes, a gente não consegue avaliar e a gente vai precisar de um atendimento multidisciplinar, tá? Eu vou colocar um caso para vocês depois, que vocês vão entender o quanto, né, é importante a gente fazer a avaliação corretamente, tá? Eu não sei, alguém tinha levantado a mão? Acho que foi a Vitória, né? Ela colocou, pais alcoólicos e abusivos fazem os bebês, com certeza. Os bebês muitas vezes têm esses sentimentos ruins porque existe alguma coisa, né? Existe em casa, né? Ou até aquilo daqui um pouco que a Cris colocou, é o desprendimento da família, é o medo de estar ali e não ser protegido, né?
E se a gente não cuida isso, né, vai ser muito complicado o crescimento, né, desse menino, enfim, ou dessa menina. Um caso para vocês, assim, que não vem por questões éticas, não vou falar o município nem o lugar, mas a questão era assim, tá? A menina, né, quase todas as aulas ela fazia xixi, tá? Ela se urinava na sala. Já tinham feito exames, tudo, não era incontinência urinária, estava tudo certo. Mas ela se mijava, né, se urinava, enfim, na sala e não ia ao banheiro. Várias teorias surgiram nessa escola, tá? Que a menina tinha balda, que demoraram para desfraldar, que a mãe não... Enfim, tá? E aí aquilo foi. Terceiro, quarto, quinto ano, a menina continuou assim. Até que entrou uma psicóloga na jogada. E a psicóloga, né, do serviço, né, da assistência social entrou em ação e começou a analisar. Ela não ia ao banheiro porque em casa, todas as vezes que ela ia ao banheiro, o padrasto ia junto e abusava dela. Tá? Então, na escola, ela não queria ser abusada, então ela não ia ao banheiro. Mas isso se levou 3 anos, né? E as professoras sempre com aquilo, não, mas não tenho o que fazer, não tenho que analisar, e até que uma professora, né, do 5º ano pegou para si, né, pegou para si o problema e foi querer investigar e foi para assistência social, brigou, a mãe não queria mexer até um ponto que descobriu, ela era abusada desde o 3º ano, ela começou a ser abusada. Então, cada vez que ela ia ao banheiro, algo ruim acontecia com essa criança. Então, na escola, ela não ia ao banheiro, né? Então, só para a gente entender que é muito complexo o nosso trabalho e o nosso sistema de avaliação. A gente não vai falar só em avaliação da aprendizagem, mas também em avaliação do meio, em avaliação do comportamento. Se a Dani não está com um comportamento legal, alguma coisa eu preciso fazer, eu preciso avisar alguém, eu preciso acionar e eu preciso investigar, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. Por que a gente começa estudando behaviorismo aqui? Porque a gente começa com o estudo do comportamento, tá? Por exemplo, puxando para uma linha, se eu aplico uma avaliação com vocês, né? E o Thalisson, e a Cristiane e a Daniela zeraram a minha avaliação, tem um problema aí. Tem um problema que eu preciso investigar qual é. Eu tenho que investigar o que aconteceu com esses 3 que eles zeraram. Se eles nunca participaram da aula, ok. Mas se são alunos que estão participando e zeraram a minha avaliação, eu vou ter que investigar o que aconteceu, alguma coisa aconteceu. Não entenderam o conteúdo, eu não consegui me fazer entender, está acontecendo alguma coisa em casa, então é isso que eu digo, a gente tem, né, que sempre analisar o comportamento, né, do meu aluno. Amanda? Teve um trabalho que eu fiz para a faculdade, que eu tinha que analisar uma turma, né, fazer um trabalho um dia numa turma. E eu escolhi do município ali de Eldorado, né? E a professora vinha dizendo que tinha 2 irmãs que já ia para a 3ª vez que elas iam repetir o 3º ano. E aí, já desde o início do ano, os pais vinham sendo chamados, junto com a psicóloga e tudo mais da escola, coordenação, para conversar sobre. Porque as gurias não conseguiam, mal conseguiam escrever o próprio nome, não tinham coisas que elas não entendiam. Então, quando a minha observação, eu foquei em tentar ajudar elas ali o máximo que eu tava. E aí, o que aconteceu? A mãe chegou e sempre chamando os pais, muitas vezes os pais não iam. Chegou num ponto que eles acionaram o conselho tutelar. Chamaram, porque não estava dando. E aí, eles pegaram e a mãe pegou e falou que se a professora não deixasse isso e não desse um jeito de passar as filhas dela, que ela ia tomar uma surra. A professora teve que ser trocada, porque as gurias, infelizmente, iam repetir o ano.
não tinha o que fazer, porque ela pegou e disse assim, tu vê, a gente aqui, o que a gente podia, a gente fez por elas. Levou em especialista do município, assim, sabe? Chamaram, sabe? E aí, lá na escola, tipo, a professora bateu no peito e não, eu vou me responsabilizar. Se der alguma coisa, eu me entendo. Porque ela disse assim, cara, não dá. 3 anos as meninas repetindo, não sabe escrever o próprio nome. E aí, tipo, a questão era que as meninas, foi identificado que elas tinham um problema, sim, de desenvolvimento, e era questão de laudo para isso. E aí, como muitos sabem, crianças com laudadas, segundo a informação que eu sei, elas não podem repetir o ano, né? E aí, o que acontece? Precisava da autorização da mãe, já tinham feito tudo pelas crianças, só faltava o pai e a mãe assinar. Eles não assinaram. Eles têm capacidade de aprender, só que, tipo, foi mostrado, não é que elas não têm capacidade, elas têm, só que elas têm aquele tempo delas, aquele momento para aprendizagem. Outra coisa em relação a comportamento. Eu muito acompanhei uma turma de reforço escolar. Eu tinha um menino que ele era muito revoltado. O pai dele é brigadiano, então ele viu o pai dele sempre batendo na mãe dele e tudo mais. E uma vez a mãe dele tomou a surra do pai dele. A surra. E depois disso ele achava que era lindo, que aquilo era bonito, bater nas meninas. Então, ele era muito explosivo. Então, qualquer coisa, ele sempre explodia com as meninas. Os meninos nunca. Aí, a diretora chegou e disse assim pra mim, não, quando ele explodir com as meninas, tu bota ele de castigo. Tá, e o que a gente vai fazer em relação ao comportamento dele? Não dá pra chamar o pai, não dá pra chamar a mãe, não dá pra fazer nada. Eu disse, não, alguma coisa dá pra gente fazer, sim. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui conversando com ele. Nos primeiros contatos, sim, ele quis me agredir por causa dessa questão, porque ele achava que mulher tinha que ser submissa ao homem, porque o pai dele sempre dizia isso. E aos poucos a gente fui pegando a confiança, a gente foi trabalhando. Eu fui trabalhando isso, porque a diretora não quis. Tipo, ele é reforço. Ele fica aqui por ficar, não tem outro lugar para ficar. E aí acabou que, não vou dizer assim que 100%, mas ele conseguiu começar a conviver com as meninas, porque ele não conseguia. Tem todos esses fatores externos, né, que acabam prejudicando o aprendizado, o desenvolvimento, né, até que a gente chega assim mais ou menos para fechar o objetivo, né, desse primeiro contato para vocês com behaviorismo, tá? Que a gente tem que ofertar um leque maior, né, de avaliações, de atividades, de intervenções para o meu aluno. E uma das primeiras ideias que a gente vai começar a ver, né, é a questão dos mapas mentais e mapas conceituais como, né, processo de avaliação. Tá? Primeiro, né, que a nossa mente ela trabalha por palavras-chave. Vocês não vão lembrar de tudo que eu falei aqui durante a aula. De algumas coisas vocês vão lembrar, de algumas palavras, né? Mas eu anoto, e mesmo assim, não se anota tudo na íntegra, né? Então, a nossa mente, ela trabalha por palavras-chave, tá? Por que antes a gente não tinha, por exemplo, na educação, mapas mentais? Porque dá trabalho avaliar, né? Se eu ensinava por repetição, se o meu aluno, eu passava um texto para ele no quadro, por exemplo, e ele copiava todo. Não me dava trabalho em entender. Eu só tinha que colocar o certo porque ele copiou aquilo que eu escrevi. Então, eu não tinha que interpretar, eu não tinha que questionar o meu aluno, eu não tinha que procurar entender. Tá? Então, essa é uma questão que a gente já vai começar por aqui. Então, mas mapa mental é novo, é muito novo, né? E dá trabalho trabalhar com outras ferramentas. Eu não sei se alguém está com o microfone aberto. Acho que era a Amanda, né? Então, assim,
a gente vai ver uma outra possibilidade. Já, né, a questão, porque a nossa mente, ela trabalha assim, tá? Ela se baseia, a nossa memória se baseia em grande parte na recuperação de palavras-chave e no mapa mental, tá? Depois a gente vai amarrando essas ideias. Ou tem pessoas, às vezes, que tem que voltar lá e assistir a aula 1, 2, 3 vezes, ou ler, reler e reler, e processando isto, né? A gente teve muito prejuízo. Ah, Felipe, mas lá no método tradicional eu aprendi a ler, aprendi a escrever. Ok, mas tu poderia ter aprendido muito mais, a interpretar melhor, a ser mais crítico. Então é isso que a gente hoje trabalha nessa questão. Não vamos colocar tudo que foi aprendido até aqui no lixo, não é assim que funciona. Mas a gente vai trazer possibilidades de contemplar outras formas de avaliação que não somente uma, tá? Então, a nossa mente, ela trabalha assim, né? Daqui um pouco vai terminar a aula, meu Deus, eu não lembro nada que o Felipe falou. Pode acontecer, o aprendizado, ele acontece assim. Mas daqui a pouco eu vou ler sobre algo, né? Eu daqui a pouco vou lembrar, mas ele falou em behaviorismo, falou em Skinner. Tá, ok. Eu tenho um ponto de partida para voltar e amarrar as ideias. E aí a gente vai trabalhar com mapa mental, que é uma explosão de ideias, tá? E mapa conceitual também, tá? Então, o mapa mental não é somente racional, tá? Ao contrário, usa muita criatividade. Para fazer Tem gente que às vezes eu peço um mapa mental e diz, por favor, me dá um texto, me dá algumas questões, né? Então, assim, o mapa mental, ele exige criatividade, tá? Então, a grande parte dele, tu tem que ser muito criativo para fazer, tá? Então, assim, ó, e ele busca elementos lá no nosso cérebro que estão adormecidos, tá? Essa ferramenta também permite ter uma grande quantidade de conteúdo em uma mesma folha, por exemplo, o que propicia a formação de uma maior visão, né, global, específica ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai trabalhar com o mapa mental como, né, ferramenta de avaliação, tá? Vou pedir, por exemplo, lá para a Eliane dizer, olha, eu quero que tu faça um mapa mental sobre o humanismo. Ela vai colocar tudo que ela acha interessante do texto ou dos textos que ela lê em um mapa mental, uma explosão de ideias, tá? Eu vou parar de apresentar para a gente trocar mais uma ideia e depois a gente vai fechar. Mas assim, ó, tá? A gente não está colocando aqui todos os tipos de avaliação que passaram para vocês, que deram certo fora. A gente vai ver um leque, e a gente vai ver que até a avaliação, que até a prova tradicional, ela pode ser um recurso muito interessante, tá? Quando bem estruturada, bem organizada, tá? Então, isso é uma situação que a gente vai discutir muito aqui. Vai ter uma aula que vocês vão trazer lembranças de avaliações que vocês foram bem, avaliações que vocês foram mal, para a gente discutir aqui, tentar entender o que aconteceu. Mas o mapa mental, tá? Ele possibilita que vocês realmente tentem buscar palavras que tenham significado no texto, tá? Ó, Vitória. Ô, Natália, a Vitória está perguntando se tu tá bem, Natália. Então, assim, sabe, vai possibilitar que realmente tu pegue palavras, né, que tenham significado dentro do texto para ti, tá? Então, isso é um exercício e é uma técnica de leitura, tá? Quando vocês pegam textos muito difíceis para ler, o que eu sugiro para vocês, tá? De pegar um marca-texto, um lápis, qualquer coisa que for, e grifar as palavras que chamam a atenção para vocês na primeira leitura. Depois, quando tu fazer a segunda leitura, se tu acha que aquela palavra não tem mais significado, tu retira ela e anota novas. A partir daí, tu já pode construir o teu mapa mental daquele texto, tá? Vai ter significado para ti. Eu posso ler um texto numa vez e entender tudo? Não existe. Tu pode entender a ideia do texto, mas tu não vai conseguir aprender o conceito, né? Eu estou numa disciplina EAD lá,
E eu peguei na semana da minha AP1 e li todo o material para AP1. Eu aprendi? Não. Eu posso ir bem na prova? Depende. Depende do meu chute, depende do que vai acontecer. Mas já vários estudos demonstram, e eu já aplico essa técnica há algum tempo, eu leio um pouco cada dia do que eu tenho que ler, tá? E eu marco essas palavras-chave e faço explosões de ideia, tá? E aí eu consigo entender as palavras que amarram aquele conceito. Por exemplo, gente, behaviorismo é terrível de ler. É horrível de entender. Condicionamento operante, condicionamento respondente, é terrível. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar palavras que têm um significado ali e colocar, jogar para cada, né? Vou fazer sobre behaviorismo radical Skinner. Pega tudo que tem ali de palavra que vocês acham que é interessante e montem o mapa de vocês, façam explosão de ideias. Porque tu não vai conseguir aprender todas as vertentes do behaviorismo numa leitura só ou somente na minha aula hoje. Pelo contrário, vocês não vão absorver quase nada, né? Então, eu sempre, né, trago essa ideia quando eu vou começar a trabalhar com mapa mental com vocês como estratégia, porque assim, no momento que vocês propõem, tá, um mapa mental de um texto, de um vídeo, de alguma coisa, partindo do pressuposto que cada aluno ou aluna use palavras que estão naquele texto ou no vídeo, a avaliação está correta. E aí é a primeira barreira do professor tradicional. Como é que todos vão tirar a nota 10? Como é que todos vão ir bem? Mas quando eu peço um mapa mental, né, eu já tenho que ter por base que todos os alunos, né, foram, né, tem que ser bem avaliados. Agora, se eu der um texto, por exemplo, sobre behaviorismo, e o Thaleson colocar Vygotsky no meio do texto, aí já começa os contrapontos. O que Vygotsky está fazendo aqui dentro do behaviorismo? Não pode, não bate, tá? Então, assim, ó, aí a gente tem que ter bem entendimento, né? Por exemplo, eu vou deixar para vocês um mapa mental para fazer de um determinado assunto, que eu já vou mostrar qual é. E eu sei, por exemplo, se a Eliane fugir muito das palavras, eu vou ter que dizer, Eliane, me diz uma coisa, o que tu quis dizer com essas palavras aqui? Aí eu vou lá e interrogo a Eliane, né? E aí eu faço esse amarrar. Daqui um pouco a Eliane diz, não, olha só, eu fiz relação com Skinner e repetição e eu coloquei caligrafia. Coloquei caligrafia porque eu tinha que repetir muito para minha letra ficar bonita, tá? Então, assim, esse entendimento a gente tem que ter. Tá, mas que o mapa mental é uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente avaliar e ela dá muito mais trabalho para o aluno, sim, tá? Ela dá mais trabalho e tem mais resultado, por exemplo, que eu pedi uma síntese de 10 linhas ou 15 linhas, né? Ela vai dar muito mais trabalho, por quê? No mapa mental eu vou ter que ter palavras do início do texto, do meio e do fim, para mim ter um mapa mental. Isso é a primeira regra de mapa mental para vocês, tá? Eu tenho que ter, né? E a gente nunca começa um mapa mental, por exemplo, de um livro, tá, gente? A gente começa com pequenos textos, com um pequeno vídeo. Posso fazer um mapa mental de um vídeo? Posso, é maravilhoso. Tu dá o vídeo, né? Passa o vídeo ali e pede para ele fazer um mapa mental ali, fazer uma explosão de ideias. Daqui a um pouco vocês não querem falar em mapa mental primeiro para o aluno, não precisa. Fala assim, eu quero uma explosão de ideias, eu quero uma chuva de palavras. E vocês assistam esse vídeo e escrevam todas as palavras que vocês acham interessantes dentro desse vídeo, dentro dessa proposta, tá? E aí, faz essa primeira explosão. Depois, em um segundo momento, o que a gente faz? Olha só, vamos tentar organizar essas palavras em uma linha, assim, que a gente consiga entender como se fosse um texto, ter início, meio e fim, ou então vamos ligar essas palavras, ver quem liga com quem, né? Então, sabe? Já sabe, essa ideia que vocês têm que ter, tá? Então, uma dica, por exemplo, né? Quando vocês têm livros mais complexos para ler das disciplinas, ou vocês têm disciplinas mais difíceis, né? Pegue o hábito de ir selecionando palavras-chave para vocês verem como vai aliviar bastante. Agora, claro, né, gente? A gente tem que ter uma certa regularidade,
por exemplo, para ler, né? Para tentar fazer isso. E para o aluno, leva um texto, uma reportagem de jornal, uma reportagem de revista, um vídeo do YouTube, diz para eles, olha só, assistam um vídeo, leiam a reportagem e destaquem todas as palavras que vocês acharam importantes, o que são importantes para vocês. E depois é legal de comparar o mapa mental de aluno com aluno para vocês verem, assim, o quanto eles ficam fascinados, né, de como saem coisas diferentes, né. Então, assim, o mapa mental é uma estratégia boa, tá? É uma estratégia bem boa para a gente assimilar. E como gestão de processos avaliativos é o primeiro instrumento que vocês vão trabalhar comigo, tá? Então, o primeiro instrumento. Eu vou apresentar, eu vou abrir o meu aula aqui, tá? Vou abrir o meu aula para vocês e mostrar qual é a minha proposta, né? Até para explicar para a Eliane, que está começando hoje com a gente, né? Qual é a ideia que eu tenho para a gente ir amarrando e para a gente entender o objetivo. A gente começou a primeira aula, né? Discutindo sobre avaliação. O que é avaliação para cada um? E aí a gente teve um fórum, que eu vou prolongar a data dele, né? Para que quem não participou ainda consiga participar e a gente tenha uma ideia. Então a gente partiu primeiro com uma discussão, né, do que é avaliação para ti, ou se você consegue avaliar uma outra pessoa, tá? Então, é o primeiro que eu tenho aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou dar aula passada. Ó, já tem mais 3 ali que eu não tinha corrigido. Então, deixa eu ver. Só um pouquinho que a aula tá bem lentinha, tá? Olha só, tá? O que eu perguntei? Você se sente seguro ao avaliar outra pessoa? E pedi para justificar essa resposta. Tem 3 interações ainda que eu não consegui mexer, ali que eu não vi, tá? E aí surgiram vários elementos. Alguns eu questionei agora, né? Perguntei, mas aqui, ó, aí a gente partiu desse primeiro pressuposto, tá? Primeiro, se, né, você se sente seguro ao avaliar outra pessoa. Eu depende muito do meu planejamento, né? Por exemplo, nessa sala de interação eu me sinto seguro em avaliar, né, a discussão aqui, tá? Mas, por exemplo, se tu me pergunta, Felipe, tu te sente seguro em avaliar os teus alunos sobre behaviorismo? Não me sinto, porque eu ainda não consegui passar a ideia total para vocês e preciso de mais aulas para fazer isso, tá? Aí, semana passada, eu dei uma dica de estudo, que eu até gostei muito da sinceridade de algumas. Não me lembrei e não consegui ver, né? Então, faço o convite. Dá uma pesquisada a mais sobre behaviorismo. E aí, na aula passada, eu já coloquei a gravação da primeira aula aqui, tá? Onde eu explico os critérios de avaliação e tudo mais. Aqui, já tem a aula teórica que a gente está vendo hoje na apresentação ali, tá aqui, tá? Aqui, tá? E aí, eu abri uma sala de interação, tá? Hoje, que é um TDE de novo. E nesse TDE aqui, tá? Eu coloquei um videozinho do YouTube legendado, tá? Para ser acessível para a Vitória, tá? E eu pedi só para buscar uma imagem ou algo, né? Algo do tipo que evidencie o behaviorismo radical na educação. Então, como vocês buscam uma imagem que lembra essa questão do Skinner, da repetição, e só posta a imagem aqui. Vocês só vão postar a imagem na sala de interação. Eu vou precisar... Essa imagem depois a gente vai ter um propósito, a gente vai utilizar. Mas o TDE dessa semana vai ser só, né, postar essa imagem que lembre, que remeta a vocês. E aí eu já coloquei, lembra daquela semipresencial avaliativa? Ó, ela vai abrir dia 14/8 ainda, tá? E vai até o dia 21. Nessa proposta aqui, nessa atividade para vocês, eu pedi, né, para vocês construir um mapa conceitual. Felipe, mas tu não passou o mapa conceitual ainda. Não passei. Não passei. Essa aqui vale 0.2, tá? Se precisar um prazinho a mais depois, a gente negocia esse prazo depois, sem problema. Mas eu quero que vocês vão em busca do que... Eu vou trabalhar mapa conceitual ainda? Vou trabalhar mapa conceitual, tá? Mas eu quero que vocês busquem, né, fazer, né, um mapa conceitual sobre behaviorismo, cognitivismo e humanismo, tá?
que vocês tentem. Vai ter certo e errado aqui? Não, gente, não vai ter certo e errado. Vai ter tarefa concluída. Concluiu, depois eu vou dar um espetáculo. Oi? O mapa conceitual não é o que tem as palavras de ligações? Perfeito. Tá? Eu coloquei aqui, tá? O que é mapa conceitual? É mapa mental breve e descrito, mas assim, ó, mapa mental eu não preciso ter nenhuma palavra de ligação, tá? Por exemplo, né, a Amanda pode colocar behaviorismo no meio e colocar Skinner, repetição, ela pode espalhar as ideias na volta. O mapa mental é uma explosão. Agora, né, o mapa conceitual eu preciso ter uma ligação, né? Por exemplo, behaviorismo, por exemplo, vou colocar repetição no meio e Skinner. Então, Skinner, né, behaviorismo para Skinner significa repetição Eu também. preciso ir lendo e entendendo, formando um conceito. Perfeito, fechando esse conceito, tá? Precisa ser um mapa grande? Não, não precisa. Preciso colocar tudo de todos os conceitos? Não, não preciso. Isso aqui é um exercício e para mim verificar como é que está essa produção de vocês, tá? Para mim ter um ponto de partida. Então, lembrando, essa atividade que é 0.2, ela é tarefa concluída. Vocês vão concluir ela, vão ter o 0.2 e depois, em cima dessa tarefa, que a gente vai reorganizar cada mapa de vocês e aí a gente vai montar em cima daquilo que vocês fizeram aqui, tá? É uma forma também de eu fazer vocês... Felipe, eu posso, então, só assistir um vídeo de behaviorismo, um de cognitivismo e um de humanismo? Posso. Posso assistir um vídeo e montar o meu mapa ali e fazer esse exercício, tá? Então, essa é a ideia para essa atividade aqui que vocês têm aqui das 3 vertentes ali, tá? Não se preocupem, eu ainda vou trabalhar mais o behaviorismo, vou trabalhar o cognitivismo com vocês e o humanismo, tá? E até assim, ó, cada atividade que vocês fazem eu dou um feedback. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas cada um recebe o seu feedback. Eu não deixo ninguém sem feedback, tá? Principalmente nessa disciplina. Então, por exemplo, é só nessa aqui mesmo que eu vou até alterar o prazo agora para não me esquecer, que é aquele de avaliação que a Eliane vai precisar de mais prazo, o Iago também que está iniciando, eu já vou deixar até o dia 18, tá? Essa aqui tem quem publicou à tardinha agora há pouco, eu ainda não consegui dar um retorno, tá? Mas isso é o que nós temos ali no aula, tá? E aí, assim, tá? Sobre mapa mental é isso. Coloca a palavra central ali e faz a explosão de ideias, né? Que você tenha, faça bem uma explosão. Quem é que criou, né? Foi o Tony Buzan, né? Que criou essa teoria de utilizar os mapas mentais, e é uma ferramenta muito difundida desde 1970, tá? Então, ele foi o cara, assim, que criou e trouxe essa concepção de mapa mental para dentro de empresas, dentro de escolas, né? Então, ele é um psicólogo, né? E como ele já tinha estudado várias coisas sobre o que a gente aprende por palavras-chave, ele disse, tá, mas e por que não pedir uma avaliação com palavras-chave? E aí foi um divisor de águas, tá? Nessa apresentação aqui, ó, eu trouxe um link aqui, tá? Faz um esqueminha do behaviorismo. Quando vocês clicar ali, vai ir para esse esquema. Ele é um esquema que ajuda a gente a entender um pouquinho algumas coisas, tá? Por exemplo, eu posso ir mexendo, tá? Ele é do Mindoma, então eu posso ir mexendo legal. Então, por exemplo, tá? Behaviorismo, tá? Quem é que se destacou? Watson e Skinner, que a gente viu um pouquinho hoje, e a gente ainda vai falar um pouquinho do Pavlov, tá? Então, é bem interessante, assim, essa questão, tá? Prof, desculpa te interromper, eu perdi uma coisa que tu falou, eu me atrasei, é o Skinner, o Watson e o que mais? O Pavlov. Tá? E são os que se destacaram dentro do behaviorismo. Vão ter mais, mas não vão ter relevância para o nosso estudo, tá? O behaviorismo
é a análise do comportamento, tá? E aí ele tem o condicionamento, né, que a gente falou sobre o condicionamento ali clássico, ou pavloviano, tá? E o condicionamento operante de Skinner. Olha só. Lá no que alguém comentou sobre um reforço positivo ou negativo, tá? Partindo da linha do behaviorismo pelo Skinner, olha, eu posso ter um reforço positivo ou eu posso ter um negativo. Por exemplo, tá, o que seria um reforço negativo agora? Eu dizer para a Natália, eu já falei, né? Eu não vou repetir. Agora o que é o positivo é o que eu fiz, né? Ô, Natália, não, é o Pavlov. Então a gente tem que cuidar. Às vezes, quando a gente dá uma resposta não muito legal para alguém, eu posso estar fazendo um reforço negativo. E essa pessoa não voltar mais a ser comigo que ela era antes. Então, analisem muito, né? Quando a gente faz esse reforço, tá? Olha só. Reforço positivo. Aumenta a probabilidade da resposta de quem produz o comportamento, está associado a algo bom. Por exemplo, a Natália vai me perguntar sempre. Ela não vai parar de me perguntar quando ela tiver uma dúvida. O negativo. Aumenta a probabilidade futura da resposta que remove ou atenua o comportamento está associado a algo ruim. Ela não vai me perguntar mais, tá? Então, por exemplo, olha só. Dentro dessa linha, eu tenho a questão de se esquivar, né? Reduzir ou evitar o impacto do estímulo. Daqui um pouco, né? A Andrea, daqui um pouco, vai fazer 1, 2 TDs comigo, até que ela vai parar de fazer a disciplina e vai parar de fazer a disciplina. Porque ela não vai mais entender, ela está naquela, eu não fiz nenhuma intervenção, então para ela vai ficando bom assim, ela para, né? Então a gente tem ainda esse dentro dessa questão do condicionamento, né? A punição, né, que é consequência adversa, e no momento que eu punir, eu tenho que estar bem consciente de uma coisa, eu tenho que estar consciente dos resultados de uma punição que eu faço, tá? Eu tenho que estar bem consciente. Por exemplo, tirar recreio de aluno, eu tenho que estar muito consciente do que eu vou fazer. Muito consciente do que eu vou fazer, porque eu vou ter que arcar com consequências, tá? Então a gente cuida mesmo. A fuga, né? Às vezes é necessário fugir de alguma coisa ou dar aquele tempo do silêncio, né? Às vezes uma pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp ou te xinga, é mais fácil tu ficar em silêncio para processar, fugir um pouco e depois voltar, né? E tem ainda a questão da extinção, né? E daí tu extingue mesmo, tu não volta mais, tu não dá mais resposta, e aí, né? Acabou. Então, assim, a gente, né? Mas principalmente, tá? Cuidem dessa questão do reforço. Essa questão do reforço que eu digo para vocês, cuidado. Cuidado, tá? Então, isso, Skinner. Tudo isso aqui embaixo, gente, é Skinner, tá? Tudo embaixo é Skinner. Aqui é o Watson e Pavlov, tá? Que é o outro condicionamento, né? Parte da premissa é que aprendemos a associar estímulos e assim antecipar eventos. Então, a gente pode evitar algumas coisas, tá? Então, rejeita sentimento e emoção, tá? É uma coisa bem importante para te dar uma paradinha para entender. Mesmo, né? Eu gostando, por exemplo, muito de cachorro, né? Se tem um cachorro muito bravo, eu não vou chegar perto dele. Eu estou rejeitando o meu sentimento, por exemplo, de gostar de cachorro para me proteger, tá? Skinner já disse que não. Se eu gosto de cachorro, eu vou chegar perto desse cachorro bravo. Por que eu estou falando em cachorro? Porque Pavlov fez um experimento com cão, tá? Então... E uma outra coisa que vocês vão ver no vídeo que eu coloquei ali para o TDE de hoje, tá? É o experimento com os bebês, provando que o medo também pode ser condicionado. A gente pode condicionar o medo, tá? A gente tem essa parte, né, da psicologia que fala, né, sobre isso, tá? E assim, ó, eu não usei ainda esse software aqui, que é o Mindomo, tá? Mas eu acho que é um software bem legal, assim, para usar mapa mental, para fazer mapa conceitual, mas vocês podem fazer no Word, podem fazer daqui um pouco numa folha de ofício e tirar uma foto bem legível para postar lá, tá? Podem, tá? Eu quero é que vocês se joguem para fazer esse mapa conceitual, tá?
Então, assim, o que a gente tem de atividade? Oi, Cristiana. Oi, eu só queria tirar uma dúvida ali da questão do mapa conceitual. Como tu falou, como se diz por palavra, vamos dizer que palavras-chave, entendeu? O que eu posso tirar de cada um. Aí é um mapa conceitual para cada um daqueles ali? Não, pode ser um com os 3, tá? Pode ser um com os 3? Pode ser um com os 3, sem problema nenhum, tá? Tá, aí eu posso colocar o cognitivismo e vou puxando o que eu linkar dele, no caso. Isto, tá? Pode ser um para os 3, colocar ali, e aquilo que eu combinei com vocês, como eu estou fazendo aqui uma avaliação, né, por tarefa concluída, o que é isso que eu quero que vocês façam, e depois, em cima dessa atividade, que eu vou fazer as observações, vou ajudar a melhorar, né? Não fiquem, né, apavorados, meu Deus, ele já me deu uma atividade de mapa conceitual que eu não sei nem o que é, não, tá? É para vocês fazerem, em cima disso, a gente, né, uma coisa vocês vão ver, eu trabalho muito com o conceito de aula invertida, tá? Dá o conceito para vocês, é uma atividade envolvendo um conteúdo novo, vocês vão lá, vão buscar, vão tentar fazer, e depois eu trabalho esse conteúdo, tá? Então, a gente está trabalhando aqui. Então, hoje a gente tem 2 experiências, o mapa mental ali, que a gente viu, e também o contexto de aula invertida, que é eu estar pedindo uma atividade sem dar o conteúdo, tá? Mas, assim, tá? Dei uma estudada, uma lida com calma, depois na apresentação, busquem entender o behaviorismo, tá? Não se frustrem, não fiquem frustrados, porque assim, ó, não quero que vocês saibam tudo de behaviorismo, não. Eu quero que vocês peguem algumas ideias ali para a gente ir fechando, tá? A gente aí está usando o mapa mental, que não está dentro do behaviorismo, tá? Então, essa é a proposta, essa é a ideia, tá? Por enquanto, a gente vai ainda levando os trabalhos individuais, tá? Mas depois vai surgir possibilidades de vocês trabalhar em duplas aqui na turma e tudo mais, para a gente discutir algumas questões, tá? Eu sei que, assim, fica bastante coisa na cabeça de vocês, assim, nessa primeira parte, assim, mas eu acho que a gente tem que, primeiro, que se vocês hoje, né, entender que existe o reforço positivo e o negativo, tá? E que esses reforços, né, podem influenciar na aprendizagem do aluno, de quem tu vai atender, eu já fico muito feliz, tá? Então, eu já fico muito feliz. E também fico muito feliz se vocês entenderem que sim, a gente pode condicionar as pessoas, mas elas vão ficar somente repetindo as mesmas coisas sempre, tá? Então, a gente pode. Posso colocar a teoria de Skinner no lixo? Não posso. Em alguns casos, eu tenho que voltar lá, tenho que entender, eu vou usar muito o que Skinner fez, né? Então, sabe, essa questão, assim, ó, que fique bem clara para vocês, tá? Behaviorismo, eu não estou associando a algo ruim, só estou dizendo que a gente não utiliza tanto agora na educação, tá? Eliane, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Pode me mandar mensagem no aula. Vou colocar o meu e-mail e o meu número aqui, para depois tu pode me dar um oi lá, que eu te coloco no grupo da turma, já, tá? Às vezes tu vai me mandar mensagem no WhatsApp, se eu não responder na hora, não te preocupa, que eu dou um jeito de responder, tá? Então aí o meu e-mail da Ubra, tá? E ali o meu telefone, tá? Pode colocar lá, professor Felipe lá. Flávia, diz para a Vitória ir lá e fazer o TDE da aula passada, tá? Que eu não vi o nome dela. Então, assim, ó, diz que eu tô de olho nessa loira aí, tá? Então, meninas e meninos, né? Que eu e o Thalisson aqui. Qualquer coisa, tá? Tiver dúvida na atividade, do que vocês têm que fazer, perguntem, tá? Não fiquem acanhados, que eu sei, Eliane, eles não têm nem um pouquinho de vergonha de perguntar, então não precisa ter também, tá? Está chamando de loira. Diz para ela, sim, Flávia, chamando de loira de uma forma carinhosa. Então tá,
uma boa semana para quem eu não vejo mais essa semana. Se cuidem. A gravação dessa aula já vai para ali, pro aula em seguida, tá? Já vou baixar, já vou colocar no aula lá para vocês lá. Todas as duas atividades de fórum estão abertas, somente a semipresencial que abre só o dia 14, que é aquela avaliativa, tá bom? Então, boa semana para todo mundo e boa noite. Se cuidem. Boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite.